Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo, este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estamos estudando Abacuque, e antes de mais nada eu quero pedir perdão a vocês, porque na semana passada não houve vídeo, o estudo estava pronto, mas eu acabei não conseguindo me organizar no meu tempo, e aí não deu para gravar e editar. E aí, nós estamos estudando hoje, né? Perdão para vocês, perdão a vocês por não ter concluído na semana passada. E, inclusive, já dizer que a partir do próximo sábado eu vou estar postando os vídeos à noite. Porque caso durante a semana eu não consiga, por algum motivo, gravar, eu vou conseguir gravar no sábado pela manhã e ainda dá tempo de editar para postar à noite, beleza? Então, hoje ainda segue no horário normal, aos sábados, às 9 da manhã, mas a partir do próximo sábado estarei postando às 19 horas. Então, 7 horas da noite vai estar sendo postado as nossas devocionais a partir do próximo sábado. Nós vamos, então, dar sequência ao nosso estudo, mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sino para receber notificações dos próximos vídeos, deixe seu like, é importante porque o YouTube entende que é um bom conteúdo dele, distribui para mais pessoas. Comente aquilo que você aprendeu ou alguma dúvida, estarei me esforçando ao máximo para trocar ideia com vocês. Inclusive, o seu comentário pode te levar para a Fiel Jovem do próximo ano. Vai estar passando um videozinho antes da vinheta para você sentir aquele gostinho de ir. E é isso. Compartilhe com seus irmãos em Cristo ou alguém que não conheça Cristo, entendendo que é uma boa ferramenta para crescermos juntos ou para evangelismo também. Agora sim, vamos para o vídeo da Fiel, depois a vinheta e o estudo que é o que mais interessa. Nós vivemos em depravação total, todas as esferas da nossa humanidade estão maculadas pelo pecado, todas as esferas da nossa humanidade são escravizadas ao pecado. O homem nasce mal, totalmente depravado, precisando de um substituto, alguém sem pecado. Deus deu seu único filho, comprando seus eleitos, favor imerecido, sacrifício perfeito. Você quer pagar, mas não é possível. Já está pago, a graça é irresistível. Na cruz do Calvário já foi consumado. Não há o que faça para ser agraciado, mas o legalismo traz um fardo pesado demais. A graça alivia e nos devolve a paz. Não é sobre nós, Cristo é o protagonista. De joelhos, todo cristão é calvinista. Senhor Deus, nós só podemos celebrar o Teu nome porque por pura graça o Senhor suscitou fé em nosso coração e nos levou a descansar em Jesus e tão somente nele. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Desenvolvemos a salvação pela tua mão, monergismo em ação, santificação. Somos tuas ovelhas, a glória é de Cristo. Tu nos predestinaste para sermos teus filhos, e na perseverança dos santos podemos confiar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Dando sequência, então, em nosso estudo, estamos em Abacuque, capítulo 2, versículos 2 a 5, uma nova resposta, né? A nova resposta do Senhor. Nós já temos até aqui, então, para a gente entender melhor esse contexto, o profeta Abacuque, ele se queixa, ele ora, se queixando a Deus, porque o povo judeu, né, Judá estava entre si praticando injustiças, se desvirtuando dos caminhos do Senhor, fugindo da lei do Senhor. E aí o profeta, então, ele se queixa ao Senhor, porque, Senhor, o Senhor tem permitido essas coisas acontecerem, essas injustiças. Nós vimos que o Senhor lhe responde, informando que, ao contrário das outras vezes que ele resolvia os problemas, ele agora, dessa vez, vai usar um método diferente, ele vai usar povos injustos para punir o seu povo, o seu próprio povo, dando o perfil desse povo injusto. O profeta, através dessa resposta, ele ora novamente com uma nova queixa ao Senhor. Mas, Senhor, como que é possível? O Senhor vai usar um povo perverso desse para punir o seu povo? Como que é possível?
mas dentro da sua queixa, da sua oração, ele descansa, entendendo que ele vai ficar como um sentinela esperando a resposta, porque ele confia no senhorio de Deus. E nós temos aqui uma nova resposta do Senhor. Então, nesse contexto geral que nós vamos estudar hoje aqui, é um contexto bem claro para que a gente possa entender que Deus, ele vai usar aquilo que ele quer, da maneira que ele quer, para tratar o coração do seu povo. Seja com punições, seja exortando. De certa forma, Deus, em seu poder, em sua sabedoria, ele vai fazer da forma que ele acha que é mais correto aos olhos dele, Deus, para que os seus planos, para que os seus propósitos sejam assim cumpridos, e não conforme nossa própria vontade. Agora, baseado nessa introdução, com essa nova resposta do Senhor, na próxima semana nós vamos estudar alguns ais do Senhor, alguns ais, para que a gente possa observar aquele povo, conforme nossa resposta de hoje, esse povo, eles vão sofrer algumas consequências. Então, a partir do próximo sábado, alguns ais do Senhor, para esse povo aí, que Deus ele vai usar para punir Judá, mas eles também receberão as consequências devidas pelos seus atos. E aí nós vamos fazer essa leitura de hoje, que está apenas nos versículos 2 a 5. Eu não vou ler os ais, beleza? E na próxima semana eu leio os ais inteiros, mas a gente foca somente no estudo da próxima semana. Então, na minha versão NVI, diz assim, Abacuque capítulo 2, versículo 2 a 5. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Esta fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, perdão. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Oremos. Santo Deus, Tu és soberano, maravilhoso, nós rendemos graças a Ti. Obrigado por mais um estudo e nos conduza, Pai, para o entendimento claro da Tua palavra. É a oração que eu faço grato em nome de Jesus. Amém. Vamos ter algumas observações diante dessa resposta aqui. No versículo 2, o Senhor ordena para que essa visão seja escrita em um local apropriado para que haja um conhecimento, uma leitura clara. Ou seja, ele ordena para que essa visão seja escrita em uma tábua para que seja legível. Eu vou olhar aqui para o meu computador, que eu peguei na nova versão transformadora, ela fica um pouquinho mais clara da NVI. A NVI diz assim, então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Isso é na NVI. Então, na NVT diz assim, então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas para que se possa ler depressa e com clareza. Então, olha só, toda essa visão que Abacuque teve, Deus ordenou, escreva em tábuas para que seja claro, para que as pessoas leiam com rapidez, que fique tudo esclarecido, que não haja dúvida sobre aquilo que eu estou respondendo a vocês. Então, nós podemos observar aqui nesse momento, gente, que ainda não aconteceram tais coisas, tá? Então, no momento em que nós estamos lendo esta carta aqui, o momento em que este livro foi escrito, ainda não aconteceram tais coisas. É uma profecia. Então, Abacuque lamenta sobre a injustiça do próprio povo. O Senhor responde dizendo, irei puni-los, usando os babilônios para isso. Ou seja, ainda não aconteceu. E aí Abacuque com a resposta, Senhor, mas como que o Senhor vai permitir tal coisa? O Senhor que não tolera a injustiça vai permitir que aconteçam essas coisas, vai trazer esses povos aí para punir o seu próprio povo? Aí Deus responde, beleza, eu vou usá-los como uma ferramenta para punir o meu próprio povo, mas no futuro ainda, eles também serão punidos pelas suas obras. E aí Deus ordena
escreva em tábuas para que seja legível, para que seja claro e que as pessoas possam ler rapidamente, sem ficar pensando muito no que vai ler. Então, essa seria essa ideia. No versículo 3, nós podemos observar que este acontecimento, como eu falei, ele ainda virá. Então, é o que eu já falei aqui, pois a visão aguarda um tempo designado. Ou seja, virá. Não haverá atraso. Virá no tempo certo. Então, Deus irá punir Judá. Deus irá punir os babilônios futuramente. E mesmo que pareça que demore, virá. Então, estejam preparados, deixe isso escrito para que não haja surpresas. Ou seja, estou avisando vocês do que eu irei fazer com vocês e também com o povo babilônio, como punição a eles também. E aí no versículo 4, existe um contraste entre o ímpio e o justo. Os ímpios vivem pelos seus próprios desejos maus, enquanto os justos, eles vivem pela fidelidade em Deus. Diz aqui no versículo 4, escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Ou seja, se os justos confiam em suas próprias forças, que são o caso dos babilônios, como nós já estudamos anteriormente, eles confiam nos seus cavalos, eles confiam nos seus carros de guerra, eles confiam no seu exército, no seu poder bélico, mas eles confiam na sua arrogância, como nós já estudamos, as muralhas das cidades não eram nada para eles, porque eles jogavam areia, subiam por cima, passavam com tudo, eles confiavam no próprio poder. É o que o ímpio vive, é o que o injusto vive. Mas os justos, eles vivem pela fé em Deus, ou seja, aqueles que têm sua fidelidade no Senhor, eles têm sim, de fato, um consolo para a sua vida e uma confiança maior para a sua vivência. No versículo 5, que finaliza o nosso estudo de hoje, existem algumas afirmações que precisam ser consideradas no que se refere a quem confia em si mesmo, onde o objetivo final disso tudo é entender que o domínio sobre tudo está nas mãos do Senhor. O que nós podemos considerar também hoje, então nós vimos o que aconteceu, o que está previsto acontecer aqui em Judá através da profecia de Abacuque. Se a gente for pensar no nosso tempo hoje, nós podemos entender o seguinte: nós podemos planejar, nós podemos esperar tais coisas acontecerem, podemos esperar que algumas coisas não estão acontecendo, mas Deus ele vai fazer acontecer no tempo certo. Se existe alguma punição para ser feita conosco, o Senhor, mesmo que pareça que demore, o Senhor estará cumprindo no seu tempo certo. Então, nós podemos entender que haverá um cumprimento da promessa de Deus, seja ainda na época de Judá, seja ainda no nosso tempo, tudo que existe de promessa da parte de Deus irá se cumprir, mesmo que pareça uma demora. Então, esperemos e confiemos nele, porque o justo vive pela fé e não na própria força, no seu próprio entendimento. A sequência dessa resposta, como nós já vimos na introdução aqui desse estudo, serão os ais que nós vamos ver nos próximos estudos. E aí, agora as aplicações ficam da seguinte forma: conheça os planos de Deus. É muito claro, Judá ele ficou sabendo dos planos de Deus através da profecia de Abacuque, que foi escrita. Mas nós vamos saber dos planos de Deus através da sua palavra, que também está revelada para nós. Então, conheça os planos de Deus estudando a sua palavra, ou seja, a Bíblia. Segunda aplicação, prepare-se para os planos de Deus. Deus deixou claro para que Judá se preparasse para aquilo que iria acontecer. E aí, estejamos também nós preparados para o que pode vir, porque a palavra de Deus revela muitas coisas que ainda irão acontecer. Então, você está preparado para aquilo que irá acontecer? Então, esteja preparado. Conheça os planos e prepare-se para ele. Sejam eles positivos ou negativos, ao nosso ver, que nós estejamos preparados. Terceira e última aplicação, anuncie os planos de Deus. Fomos chamados para proclamar a sua palavra, o seu evangelho, os seus planos. Se eu conheço, se eu me preparo, cabe a mim divulgar, proclamar essa palavra, esses planos, para que outros também possam tomar o mesmo conhecimento que eu tenho. E aí, com base nisso, nós temos a grande ideia que fica da seguinte forma:
Os planos de Deus se tornam conhecidos para que estejamos preparados. Os planos de Deus se tornam conhecidos para que estejamos preparados. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.